Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista da nossa segunda temporada, focando na academia, falando da graduação, do mestrado, do doutorado. A ideia é trazer para os alunos de graduação, para os profissionais contábeis, o que o contador faz na academia. Muita gente acha que contador só serve para fazer imposto de renda da pessoa física, mas nós temos mestrado, temos doutorado, temos especializações, e a ideia nessa segunda temporada de entrevistas é trazer profissionais da academia para explicar, afinal de contas, estudantes e profissionais da academia, para explicar, afinal de contas, estamos no mestrado, no doutorado, fazendo o quê? Meu nome é Tatiane Romana e você pode estar nos ouvindo através do podcast ou através do canal do YouTube. E hoje eu tenho o prazer de receber a Lícia, um nome gigante, Lícia Laura Craveiro de Souza Queiroz. Vamos só chamar de Lícia para simplificar. E a Lícia vai falar um pouco para a gente a respeito do doutorado profissional, que muitos contadores nem sabem que existe. Lícia, eu já te agradeço aí pelo seu tempo, por ter aceitado o convite para falar um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes. Seja muito, muito bem-vinda. E eu queria que você começasse falando da sua trajetória acadêmica. Você hoje está num doutorado profissional, mas como é que você chegou nesse doutorado profissional? Seja bem-vinda. Oi, Tatiane, tudo bem? Então, prazer é meu, muito me agrada falar da minha trajetória e o porquê que eu cheguei no doutorado profissional. Então, sou doutoranda em Ciências Contábeis e Administração na FUCAP, sou mestre em Ciências Contábeis também pela FUCAP, tenho um MBA em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal Fluminense e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio e Economia pela GLIES. Então, gosto de estudar, né? Gosto de Mas vamos começar lá estudar. pela graduação. Como é que você escolheu a sua graduação? Bem, eu sou, eu fui jovem na década de 80, foi quando começaram os planos, né, de estabilização econômica no país. E o curso de Ciências Econômicas ou Economia estava muito em alta. E meus pais sugeriram porque não quer fazer, gosta de matemática, e, enfim, então me candidatei e fui fazer economia. No primeiro ano de economia, eu tive a oportunidade de ter contato com contabilidade, fazia parte da grade comum. E quando eu vi a contabilidade, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. E o meu professor de análise de balanço falava assim: por que você não vai fazer contabilidade? Você tem tanto jeito, já participava muito das aulas, né? Tirava muitas dúvidas, e daí eu fui fazer, eu fiz um período concomitante economia e ciências contábeis junto. Eu fazia Então, um à você tarde, terminou duas fazia à noite. graduações, contabilidade Tenho e duas. economia. Isso. Uau! E depois, aí E, você terminou a faculdade, e aí o que mais você estudou? Porque você já estudou MBA, mestrado, doutorado, mas em sim. seguida, você já fez continuou estudando em seguida, você deu uma pausa? Porque às vezes os nossos alunos perguntam muito, vale a pena emendar já, ou eu devo dar uma pausa? Como é que você fez? Então, na época, eu dei uma pequena pausa, que eu não posso, do estudo formal, por assim dizer. Parar de estudar, eu nunca parei, porque eu era concurseira de carteirinha, então eu vivia fazendo cursinhos para concurso, me aprimorando, com matérias ligadas ao direito, à própria contabilidade, parte de economia também. Então, eu nunca parava de estudar. Mas aí eu me casei, fui ter os filhos. Então, assim, formalmente eu dei uma pausa. E em 2003 foi quando eu fui fazer o MBA em Contabilidade e Auditoria. E esse MBA foi ele que abriu um outro lado profissional na minha vida que eu não tinha muita noção dentro de mim, que era o lado do magistério. Porque até então eu era servidora pública,
trabalhava na área de contabilidade e finanças do órgão que eu fazia parte do Ministério da Saúde, mas eu não tinha muita noção de que eu gostava de aula, gostava de estar ali em pé e falar para outras pessoas o que eu sabia. E foi quando eu fiz o MBA que eu percebi isso. O meu orientador também percebeu, gostou muito de mim, e foi ele que começou a me iniciar nesse campo, nesse mercado do magistério. Me convidava, vez por outra, para dar uma aula, para substituí-lo, e assim Mas começou a você minha tinha trajetória. essa vontade já de ser professora? Ou, na verdade, te sugeriram e você plantaram uma sementinha e você acabou se Eu, descobrindo? eu acho que eu sempre gostei muito de falar em público. Gostava. No meu ambiente corporativo, no meu setor, né? Quantas eu era substituta do meu chefe, ele me chamava, Elícia, vem explicar isso aqui para todo mundo, como é que vai ser daqui para diante essa formalidade aqui que o governo está solicitando da gente, né? Porque a gente era órgão público, né? E então eu já tinha esse lado professora, mas realmente foi lá no MBA que a semente foi plantada. Aliás, foi com uma professora, eu tive uma cadeira de docência no MBA, e a professora Maria Helena, nunca vou esquecer ela que ela falava. Esse aqui é o meu combustível. Era uma garrafinha de água na mão dela. Professor, orador, palestrante, tem que ter uma garrafinha de água sempre, né, para falar. E foi ela realmente que despertou colocou essa sementinha, né, na minha cabeça, no meu E aí coração. você começou a dar aula, e em que momento você decidiu fazer o mestrado? Então, eu comecei a dar aula em 2003. Quando foi 2008, 2009, eu percebi que eu precisava de algo mais. E coincidiu com as mudanças que começaram a ter na legislação contábil, na parte da contabilidade. Então, eu pensei assim, eu preciso saber mais, né? Só o MBA já não me basta. Só o cursinho de extensão, ou sem desmerecê-lo, ou o curso de reciclagem não está bastando. Eu preciso aprender mais para eu poder ter segurança de transmitir o que eu sei. Ou então, o que eu pensava que eu sabia, né? E a gente tem que ter essa noção de que no aprendizado, muitas vezes a gente não sabe exatamente, a gente tem que aprimorar, ouvir outras pessoas, pessoas que estão estudando há mais tempo que a gente, que já estão, que a gente fala, estão na academia, né? Então, porque isso é a ciência, né? É a ciência contábil. E aí foi por volta do final da década de 2010 é que eu percebi que eu precisava fazer o mestrado. Aí, por conta da vida pessoal, né, da vida profissional, eu só consegui entrar realmente em 2016. 2016 que eu entrei para o mestrado. E aí você fez o 2016, você fez o mestrado. O processo seletivo em relação ao doutorado é diferente do mestrado? Como é que foi o seu processo seletivo do mestrado? Ah, E que sim, foi muito sim, sim. diferente do doutorado? Porque é engraçado, porque na minha turma de mestres, na minha turma de mestrado, nós éramos, se eu não me engano, 16 alunos. E hoje a gente tem, acho que, 5 que deram continuidade no doutorado. Ou seja, Uhum. nem metade continua. Então, assim, fala para a gente um pouquinho como é que foi o seu processo seletivo do mestrado, onde você fez, e como é que foi esse processo seletivo do doutorado, se teve alguma diferença ou não. O processo do mestrado, eu cursei o mestrado na FUCAP. A FUCAP é uma instituição oriunda lá do Espírito Santo, e ela é super bem cotada na classificação da CAPES, tem nota 5 o curso. E eu entrei, você faz a inscrição com o teste ANPAD, e depois você passa pela seletiva lá, faz uma prova interna, faz as entrevistas, Como é que é e essa prova? É prova de a prova contabilidade? é a prova de contabilidade. A prova de contabilidade que ela abarca todos os conhecimentos da contabilidade, tá? E pediram Teve inglês? até... Oi? Pediram inglês? Pediram, isso que eu ia comentar. Mas depois a gente tem que fazer
fazer a prova de proficiência ou apresentar aqueles certificados de proficiência que tem diversos institutos que fazem, TOEFL, IELTS, Cambridge, por aí afora. Aí, quando eu estava terminando o mestrado, em 2018, a FUCAP deu publicidade, colocou para nós alunos e colocou na página institucional que ela tinha recebido autorização para funcionar como o primeiro doutorado profissional do Brasil. Uau. E aí, em 2018, eu não pude me candidatar, porque eu ainda não tinha ainda, já estava qualificada no mestrado, mas não tinha defendido ainda a dissertação. E aí eles falaram, olha, só quando você defender, quando você tiver o título de mestre, você pode se candidatar ao doutorado. Mas eles falaram, ano que vem, ou seja, 2019, vai ter... Então, na verdade, o mestrado e o doutorado você fez no mesmo local. Sim, sim. É porque sim. isso que eu ia te perguntar, por que um doutorado profissional e não um doutorado acadêmico? Pois é, porque o programa ele tem o objetivo de formar doutores autônomos, tá? Não que no doutorado acadêmico não tenha essa possibilidade, tem. Mas no doutorado profissional você vai ter uma capacidade de transferir tecnologia e conhecimento inovador com soluções inéditas para os problemas de alta complexidade das empresas, entendeu? Das empresas, da parte da economia. A diferença para o acadêmico é justamente na entrega do produto, né? No acadêmico, o foco principal vai ser a aproximação dos profissionais com a pesquisa e a área acadêmica, trazendo um novo olhar para o avanço do conhecimento. O doutorado profissional ele vai ter uma entrega diferente, porque claro, que ele vai buscar também a excelência na área acadêmica, a tese tem que ser inédita, mas ele vai também buscar, ou melhor, ele vai buscar um produto daquilo, uma solução inédita, que a gente chama de produto técnico ou tecnológico. O que é esse produto técnico ou tecnológico? Ele é um objeto tangível, que deve ter elevado grau de novidade, como fruto de aplicação de novos conhecimentos científicos, técnicas e expertise que foram desenvolvidos no âmbito da pesquisa. Então, a gente tem o lado da pesquisa, claro, porque é um doutorado, tem que ter, mas a aproximação da gente com o mercado é que se faz necessária para você poder trazer um novo produto tecnológico ou técnico. Nesse momento... Pode falar. Não, nesse momento, vários colegas meus, e eu também me incluo, eu já produzi um artigo tecnológico, estamos já pensando que a gente já está construindo a tese, então a gente vai ter que já construir um produto para a entrega dessa tese. E eu já tenho colegas que já estão mais avançados, que é de uma turma anterior à minha, tem 2 que já estão produzindo software para pensar em soluções de problemas tangíveis, de coisas que realmente afligem o nosso dia a dia, no caso, lá no campo da área pública. É muito interessante o software deles. Um trabalha com gestão de hospitais públicos e o outro, como ele é ligado ao Tribunal de Contas, ele está trabalhando numa ferramenta que seja capaz, uma ferramenta que tenha interação online, como é um celular, né, que você consegue interagir, por exemplo, com um aplicativo de comida, você vai poder interagir, o gestor de uma prefeitura, ele saber ao vivo e a cores, no momento real, quanto custa determinado insumo, por exemplo, quanto custa uma vacina para ele, para aquela prefeitura, quanto que aquela vacina está custando. Então, são assim, estou adiantando, né, a pesquisa de 2 colegas. Essa semana a gente teve a rodada de orientação e cada um apresenta em que ponto que está o seu trabalho. Então, a gente tem que realmente, o produto final da gente tem que ser algo de aplicabilidade para a sociedade. É isso que eu ia falar, tem uma aplicabilidade muito maior do que na academia, que o foco é formar pesquisadores. Mas antes, você disse que o foco do doutorado profissional
é formar um doutor autônomo. O que é um doutor autônomo? Então, o doutor autônomo eu entendo como aquele que ele vai buscar dentro dele uma resposta para aquele problema que ele está vivenciando no dia a dia no mercado. Porque vários de nós atuam no doutorado e também são do mercado. Do mercado, quando eu digo, são de setores da economia. Não são professores, eles são Isso, profissionais de mercado. são profissionais de mercado. Alguns são até professores também, Mas conseguem. mesmo que a gente chame de doutor autônomo, o tempo todo vocês têm o orientador Sim, direcionando sim, esse isso trabalho. essa nomenclatura ela não tem a ver com a estrutura do doutorado, não. A gente tem orientação, a tese tem que ser inédita, para você entrar, tem que apresentar, a gente teve que apresentar um projeto sobre o que desejaria estudar, você já tem que apresentar uma linha de uma área de concentração, uma linha de pesquisa. No meu caso, eu continuo na pública, estudando as finanças públicas e tentando encontrar uma solução ou uma possível solução, uma alternativa para o envelhecimento, porque, Como já assim? adiantando, é, envelhecer é bom, né? Mas Ninguém quer é morrer uma alternativa cedo, para o né? envelhecimento, seu doutorado é na área de contábeis. Uhum. Não tem nada a ver com a área de saúde, nem com a área de estética. Então, como Não, não. assim? Então, vou Como é que a explicar. contabilidade se liga com o envelhecimento? O meu mestrado, a minha pesquisa foi sobre o impacto do envelhecimento da população sobre a taxa de crescimento econômico. Eu fiz uma comparação entre países da OCDE e países que a gente chamou de CEPAL, América Latina e Caribe, tá? Isso foi o começo da minha história. E agora, no doutorado, eu estou dando continuidade a isso. Então, na parte do artigo tecnológico, eu dei continuidade a isso junto com o meu orientador, para tratar pontualmente da problemática do envelhecimento e tentar trazer uma saída, uma solução quando o envelhecimento ela está impactando as contas públicas. Claro, cada vez mais nós vamos ter mais idosos, mais pessoas demandando serviços no caso, estou falando da saúde aqui, tá? Por um acaso, nesse artigo, eu me debrucei na parte da saúde. Mas poderia me debruçar em outros aspectos que quanto mais a gente vive, mais a gente necessita. A saúde é muito importante, né? E envelhecer é bom. Envelhecer não é ruim, porque todo mundo quer viver mais e mais. Só que tem que Só ter um que, planejamento para isso, né? sim, tem que ter sustentabilidade para isso, para esse envelhecimento. Então, a contabilidade ela tem essa interface, por quê? Porque ela vai estudar a parte de finanças públicas. E a Entendi. gente precisa ter sustentação disso. Você tinha dito que o produto do doutorado acadêmico é diferente do produto do doutorado profissional. E qual é a perspectiva profissional para quem tem um doutorado profissional em ciências contábeis? Estou no terceiro ano, são 4 anos de doutorado também? São 4 48 anos. meses. Estou aqui no final do segundo ano, já tenho que começar a pensar no meu horizonte, qualifiquei. Quais são as perspectivas? Assim, Brasil, né? Eu sei que Sim, 2020, 2021 é péssimo a gente falar de perspectiva profissional em qualquer área, mas sim. tirando essa exceção que nós estamos vivendo, atípica de Covid, tirando essa variável do cenário, né, digamos que em condições normais, quais são as perspectivas de um profissional que tem um doutorado acadêmico, um estudante que tem um doutorado profissional, perdão, e aí, o que ele pode fazer? Então, se quando a gente tira essa variável Covid, né, então a gente está pensando num Brasil ideal, né, pelo menos sem a pandemia para nos afligir, né?
Mas nós temos problemas muito sérios que já existiam pré-pandemia, né? Então, o que eu espero? Eu espero aprimorar a minha formação, está sendo aprimorada, ela está em curso, né? Todo o conhecimento agregado e contribuir para a resolução de problemas, que nem eu falei, tangíveis, problemas vividos, problemas de nós, seres humanos, nas organizações públicas, né? Ou nas organizações privadas, né? Com o aumento da produtividade em empresas, porque a ideia do doutorado profissional é trazer inovação. E essa inovação tem que beneficiar a sociedade. A sociedade ela tem que usufruir dessa inovação, daquilo que foi produzido. Então, assim, tem muitas pessoas se debruçando em problemas que já existiam no pré-Covid, que foram muito piorados de uma maneira assim exponencial. Muitos problemas até fugiram ao controle. A gente, hoje, por exemplo, final da semana, sexta-feira, a gente ouve o balanço da semana no aspecto macroeconômico aqui, realmente é assustador, inflação alta, perspectiva já para 2022, que já vários analistas já estão colocando, e tudo isso não foge à nossa análise, não. É engraçado assim que, não, contador fala tanto de economia, mas porque há uma interface muito próxima, né? Quando a gente fala de contador, nós falamos de patrimônio, e o patrimônio está em todos os lugares da economia. Está dentro das organizações públicas, está dentro do ente privado, está dentro das nossas casas, das nossas vidas. Então, eu penso que a minha carreira ela vai ser elevada a um outro patamar, é a perspectiva, né? E me beneficiando tanto financeiramente como pessoalmente dessa elevação. E você acredita, eu acredito que sim, né, já que você está fazendo um doutorado acadêmico, mas você acredita que as nossas pesquisas elas devem se aproximar da sociedade? Porque às vezes eu vejo umas pesquisas, umas coisas que eu fico, uns temas assim, que eu acho que eu fico procurando qual é o. Tudo bem, seguiu ali uma metodologia científica, mas qual é a utilidade? Alguém vai ler aquilo ali? Sabe? A Sim. gente vai aplicar. Essa é a motivação, né? Existem umas pesquisas que a gente chama de espúrias, né? Que não fazem sentido, né? Chega a ser esdrúxulo. Eu acho que a pesquisa, ela, até porque a gente já está ocupando tempo, está ocupando recurso financeiro, recurso econômico, quando a gente ocupa tempo, nós somos seres humanos, somos matéria. Então, eu penso que deve se aproximar realmente da sociedade a pesquisa. Ela não deve ser a troco de nada, ela deve estar ouvindo os anseios daquela sociedade, que são diferentes, nós, o Brasil, diferente agora do que acontece lá no Afeganistão, totalmente diferente. Então, a gente tem que ouvir os anseios da nossa sociedade. Claro, a gente tem que se pautar que a gente está no mundo, né, com mais de 200 países no mundo, mas a gente tem que se pautar primeiro de ouvir a nossa sociedade, os nossos cidadãos, né, os habitantes dessa terra aqui, e não se deixar muitas vezes levar só por um... Muitas vezes a gente tem sonho de pesquisar várias coisas que não são inócuas, né, não são produtivas, não vai ser, são contraproducentes, não vai trazer uma resposta benéfica para a sociedade. E aproveitando que você tem uma pegada de economia com contabilidade, eu tenho observado que o número de mestres e doutores tem aumentado nos últimos 10 anos. Mas essa semana eu estava lendo uma reportagem que nós estamos ainda abaixo da média da OCDE, porque nós temos hoje 20% da população tem graduação, mas menos de 0,5% tem mestrado, e isso daí não é só em contabilidade, em qualquer área. Então, 20% da população tem graduação, ainda é um número muito pequeno, se a gente considerar o tamanho do país. E a minha pergunta é o seguinte: de que forma, até aí,
né, pode até fazer um pouco de uma análise mais para o lado econômico, mas de que forma isso impacta a sociedade? Porque nós temos um número menor de pessoas com graduação, eu tenho um número menor ainda de pessoas com pós, e você tem menos de 1% da população com mestrado e doutorado. E a gente está num cenário em que você vê que é necessário você ter pesquisa, tecnologia, você ter informação. Então, de que forma esse número pequeno de mestres e doutores no Brasil impacta a nossa sociedade, a nossa economia? De que forma a gente pode fazer um paralelo aí? De certo que impacta, né? E a gente aqui não está falando só de contabilidade nem economia, é menos de 1%, é pouco, né? Muito pouco, é muito baixo esse número, tal como a questão da graduação. Mas eu entendo que o Brasil ele sofre, isso já é tratado por diversos estudiosos da área, ele sofre de uma carência, uma atenção total ao ensino, que começa desde o ensino técnico. Eu tive a oportunidade, no exercício de magistério, eu trabalhei muito com cursos técnicos também, não só com graduação. E eu observei que, nossa, a grande maioria dos nossos discentes, eles têm muitas necessidades que não são simplesmente necessidades disciplinares, de aprender ou matemática, ou língua portuguesa, ou uma língua estrangeira, ou aprender contabilidade, aprender economia. São necessidades de um ensino multidisciplinar, multifatorial. Mas, quando a gente fala menos de 1% de mestres e doutores, a pensar que as outras carreiras, as outras áreas de pesquisa também têm tão pouco, nós precisamos aumentar esse contingente, precisamos aumentar o contingente na graduação, precisamos aumentar lá atrás, na formação dos professores, desde o ensino básico, passando pelo ensino médio. Precisamos aumentar, dar mais oportunidades. E algo também que eu já assisti ao longo dessa pandemia, a gente assistindo muitas apresentações, nós precisamos entrar dentro do Brasil realmente. Não ficar só situado no eixo Rio, São Paulo, no Sudeste ou no Sul. Temos que ampliar todo esse ensino, esse aprendizado, esse legado de educação para todo o país, dar oportunidade. Outro dia eu ouvi uma pesquisa, eu fiquei muito chocada, sobre analfabetismo funcional. É uma pesquisa do Reino Unido. E eu achava que a pessoa existe um analfabeto, aquela pessoa, né, não sabe ler nem escrever, e ponto. Não, o analfabetismo funcional ele está em 5 gradações, em 5 estágios. Então, tem o estágio da pessoa que não sabe nada, nem sabe assinar o próprio nome, tem aquela que sabe ler e não sabe, mal sabe ler e escrever, e vai até a parte, o número 5. Eu não li sobre a pesquisa, eu estava ouvindo num veículo de mídia. Fiquei muito, muito chocada com isso. Como pode um país tão grande, né, ter 5 graus de analfabetismo funcional, né? Isso impacta diretamente na nossa vida, na escolha dos nossos governantes, nas nossas escolhas do dia a dia, nas escolhas mais simples, impacta como é que você vai avaliar o curso daquela instituição que está oferecendo um curso de graduação. Você tem que ter instrumentos para poder fazer a avaliação. Então, assim, precisamos mexer desde a base, né? Desde a E raiz. eu já li a respeito também desse analfabetismo funcional, e o que me chamou a atenção é que nós podemos ter pessoas com graduação
mestrado e até doutores com analfabetismo funcional. E eu fiquei, porque o analfabetismo funcional está muito ligado à sua capacidade de criticar a informação que você recebe, ao tipo de informação que você produz. E aí nós estamos numa época de fake news, de vídeos montados, e eu fico muito, muito chocada de ver as pessoas dando algumas opiniões sem qualquer tipo de embasamento, independente de lado político, tá? Mas sem qualquer tipo de crítica, de gente, não, analisa o que você está lendo, analisa o que você está falando, o que você está compartilhando, analisa minimamente, você vai ver que não faz sentido. Então, o nosso desafio, você enquanto professora, eu também sou professora, o nosso desafio, ele vai além de ensinar contabilidade. Com certeza, com certeza. Não é chegar em sala de aula e falar o débito e crédito ou os conceitos de contabilidade pública. O nosso desafio é muito além disso. É muito além disso. Assim como eu tenho, ao final do meu doutorado, trazer uma entrega para a sociedade de aplicação prática quase que imediata, né, como eu relatei antes, isso tem que acontecer também na sala de aula desde o início, no primeiro dia de aula da graduação em Ciências Contábeis. Você tem que mostrar para ele o porquê que ele está aprendendo aquilo, qual é a necessidade, qual vai ser a interface adiante com a outra disciplina que ele está cursando. Ele está cursando 3, 4 disciplinas naquele semestre. Então, por quê? Onde que elas se fazem a junção, né? Então, é muito necessário isso. Uma vez eu tive a oportunidade de dar aula no curso técnico e a matéria era matemática financeira. Ela não tinha esse nome, né? Mas era matemática financeira. Só que eu não pude começar já na matemática financeira. Eu tive que fazer assim, uma revisão de matemática de sextas, chamados quinto ano, do quinto ano do ensino básico, né? Desculpa, do ensino fundamental, porque as pessoas não sabiam regra de três, não sabiam propriedades da matemática, não sabiam para poder chegar a fazer uma conta de porcentagem. Então, como é que você vai aprender matemática financeira e que agora a gente está começando a ver aparecer pelo país a educação financeira super importante, já sendo colocado nos cursos de ensino fundamental, para ajudar as famílias que estão tão endividadas, né? Há projetos, a FUCAP tem um projeto desse lá no Espírito Santo, tem outras instituições com projetos semelhantes também, porque como é que você vai aprender sobre as suas finanças se você não sabe fazer uma conta de porcentagem? Então, assim, precisamos de muito, que é tão pouco, né? Nós precisamos que esse conhecimento seja colocado para todos os brasileiros, seja semeado em todo O que o às vezes país. as pessoas não entendem é que todos vão ganhar. Por exemplo, Uhum. se nós investirmos mais em mestrados profissionais, doutorados profissionais, como você tem um produto aplicável, você vai ter um ganho na sociedade em relação ao desenvolvimento de soluções para Isso. questões que nós temos hoje. Então, talvez a gente não precise aumentar o número de doutores acadêmicos, a gente precisa aumentar o número de doutores profissionais, que vão Sim, buscar soluções para os problemas atuais da sociedade. sim. Problemas que muitas vezes não são de resolução simplificada, mas que vai ter pessoas se debruçando, tendo tempo e oportunidade e investimento, né? Que a gente aprende bem desde cedo na contabilidade, né? A diferenciar a despesa do investimento, no caso, conhecimento, saber são investimentos na nossa vida. E, Lícia, você está fazendo um doutorado, você fez um mestrado, você está fazendo agora um doutorado profissional, que eu lembro que você comentou, né, até fora da nossa entrevista,
que ele tem métodos quantitativos, é bem pesada essa parte de métodos. Um doutorado em si são 4 anos, é uma questão assim de tempo, é dinheiro, é uma parte da sua vida. Qual é a maior dificuldade que você encontrou até o momento no seu doutorado profissional, hein? Qual é o aspecto que assim você teve que parar, refletir, criar alguma estratégia? Qual é a maior dificuldade? Eu diria que, bom, é um curso longo, né? É um curso do tamanho de uma graduação, 4 anos. Então, eu estou mais ou menos no meio do caminho, né? Tem até uma expectativa positiva, talvez consiga finalizar. Eu já passei do meio do caminho, tenho uma expectativa de finalizar um pouco antes, mas tudo vai depender das variáveis com que a gente trabalha, né? Mas ao longo do caminho teve disciplinas que foram desafiadoras, né? De você ter que realmente se dedicar e estudar muito, que é o que se espera de quem cursa um doutorado. E de trazer assim algo mais do que é o risível, né? Que você está só vendo, você tem que se aprofundar e uma dificuldade, uma delas que é grande, é que a grande maioria dos textos, dos artigos que nós devemos ler, não estão na língua portuguesa. Então, assim, a pessoa, se não tem a língua inglesa com uma certa facilidade, ela tem que buscar isso. Não que seja, você tem até a prova de proficiência, mas não adianta só passar numa prova de proficiência, você precisa ter uma certa desenvoltura para ler artigos, porque tem E o que artigos você que está são lendo é um técnicos, artigo científico, né, Alicia? São termos técnicos. Não é termos técnicos. o oi, bom dia, como você vai? São termos Não, técnicos. não, não. É uma linguagem mais técnica e tem artigos que são, às vezes, mais tranquilos, mas tem outros que têm muita matemática, tem muita estatística, que é a econometria aplicada à economia, então isso daí é um dificultador. Então, isso é uma dificuldade. Essas dificuldades, elas vão mudando, tá? Elas vão mudando. Agora, depois de ter já concluído todas as disciplinas, praticamente, estou na última, existem outras dificuldades, que agora é encontrar um sentido para todo esse estudo. Agora, o tal produto que eu preciso entregar, né? Estou no caminho, né? Mas a gente precisa trabalhar, melhorar, elaborar isso. E tem também a questão profissional, porque o mercado está complicado para a gente trabalhar, não está muito fácil. A prospecção de contratação de professores, de profissionais dessa área, por conta da pandemia, a gente sentiu uma retração muito grande. Então, também isso é uma dificuldade que a gente está passando. Eu, outros colegas, estamos passando nesse momento. Mas a gente está seguindo, né? Expectativas de que se melhore, né? Vacinados, né? Se Deus quiser. E o que você diria? Você disse, olha, o cenário não está bom, eu estou fazendo um mestrado profissional, a gente tem uma expectativa de que melhore, mas o cenário não está bom, a questão do mercado, a própria economia, né? Mercado que eu digo mercado de trabalho, até por Sim. um reflexo da economia. Mas o que você diria para quem quer seguir os estudos depois da graduação? Você fez MBA, você fez mestrado, você fez doutorado, e é o que você falou, né? Você teve algumas questões pessoais, aí você tem que fazer algumas pausas, depois você retoma. Então, eu vejo que as pessoas elas acham que tem gente que eu vejo dois principais grupos. Ou a pessoa que termina a graduação e ela já quer emendar em tudo, pós-mestrado, doutorado, pós que eu diga especialização, mestrado, doutorado, ela sai fazendo tudo. Aí tem a pessoa que para um pouquinho, ela acha que já perdeu o bonde. Então, assim, para quem já terminou a graduação, e você com toda a sua experiência que você tem enquanto professora, a experiência que você tem como profissional do mercado, né? Porque eu escuto muito os economistas falando, olha, as crises são cíclicas. Uhum. Então, o que você diria para quem terminou, está terminando a graduação, em relação a investimento de estudos? Se você estivesse terminando a sua graduação agora, tendo toda a bagagem que você tem hoje, o que você diria para quem está terminando a graduação?
Olha, na minha época, quando eu terminei, né, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho agora, não tinha essa coisa de fazer outro curso, né? Até porque eu já tinha uma outra graduação e isso bastava. Mas isso tem a ver, na minha avaliação, essa é uma avaliação muito individualizada, com a mudança do país. O Brasil lá de que eu me formei, em 1989, não é o mesmo Brasil de agora, né? Então, as necessidades, lembra que a gente falou das entregas do produto que a gente tem que entregar? O Brasil tinha necessidades naquela época que agora muitas vezes não faz nem sentido mais. Então, eu acho que essa coisa de você terminar a graduação e emendar num curso de mestrado ou numa lato sensu, no MBA, que é super válido também, e depois mais adiante você querer fazer ou não um doutorado, isso tem a ver com a inserção no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é ele que é o alavancador disso tudo, é ele que está empurrando que as pessoas não parem, tá? Eu tenho um exemplo na minha casa. Eu tenho 2 filhos, ambos são engenheiros, um engenheiro civil, outro engenheiro naval. O engenheiro naval saiu da faculdade, de cara entrou para o trabalho, né? E nesse trabalho, como engenheiro naval, ele ficou bem lá, graças a Deus, não quis. E eu falava para ele: você não quer fazer um MBA? Você não pensa em fazer um mestrado? Ah, eu penso em fazer um mestrado? Ah, mais para frente, mais para frente. Nisso já se foram 6 anos. Agora, esse ano, que ele resolveu aproveitar a pandemia com a facilidade de ter o ensino à distância, então ele resolveu procurar um MBA, então ele está fazendo um MBA. O mais novo, que é engenheiro civil, se formou, de lá ele já entrou dentro do mestrado. Mas por quê? Porque as oportunidades que apareceram para ele já não foram boas como para o irmão, de trabalho. Então, ele já viu a necessidade de ter que já engatar no mestrado. Às vezes ele até, poxa, queria tanto estar numa empresa assim, assim, assado, né? Mas também não sei. Agora ele já está terminando o mestrado, então ele foi fazer algo que ele nem pensava na cabeça dele quando ele era estudante de engenharia. Então, assim, se eu for dar a minha opinião, eu acho que você, ao sair da graduação, você deve realmente já dar um tempinho, respira os 6 meses. Os primeiros 6 meses você respira, descansa. Os outros 6 meses você começa a pensar: o que eu quero para o meu futuro? Aonde que eu estou? Né? Que lugar do mercado eu estou? Estou satisfeito? Não estou satisfeito? Gosto do que faço? Está bom o que eu estou recebendo como remuneração? Essas perguntas você tem que fazer para si próprio. As respostas que eu procurava na minha graduação, eu encontrei agora, uma vez formado, porque você tem aquele período de até 2 anos, né? Que até 2 anos as empresas consideram você ainda meio cru, meio trainee, meio sem experiência. Então, você já vai formando, você tem que estar atento onde você está inserido, né? A gente tem que saber o papel que a gente desempenha na sociedade. E aí, quando você encontrar as suas respostas, aí você vai atrás. Mas não pare de reciclar seus conhecimentos. Não pare. Seja com um curso de extensão, um MBA, ou mais adiante um mestrado, um doutorado, porque senão o mercado engole a gente, engole mesmo. E, Lícia, você disse que quando você se formou, o Brasil era outro, as necessidades eram outras. Então, nossa última pergunta aí, que eu tenho feito para todos os entrevistados dessa temporada. Você disse que o Brasil era outro, as necessidades eram outras. Pergunta que eu te faço é o seguinte: a profissão contábil vai acabar? Não é se a contabilidade vai acabar. A profissão contábil vai acabar por quê? Porque vira e mexe sai uma notícia no jornal, lista de profissões que vão acabar, e o contador está no meio. Ainda falta muito para eu me aposentar. E eu quero saber a sua opinião, com toda a bagagem que você tem de professora, de contadora,
de mercado, com todo o aprendizado que você tem na economia e que você estuda muito no doutorado, a profissão contábil vai acabar, Alice? Essa é uma discussão polêmica, né? Eu, em 2018, eu tive a oportunidade de ir no encontro de professores no CRC de São Paulo. Eu ainda não tinha terminado meu mestrado e foi um dia inteiro, de discussões muito produtivas, de várias pessoas se apresentaram, e esse tema foi abordado porque tinha saído na mídia alguma coisa sobre isso, que a profissão contábil ia acabar. E lá nesse encontro, cheio de doutores, recheado de doutores, né? Eu tive a oportunidade, eu sentei numa mesa para almoçar, a gente almoçou lá mesmo no CRC São Paulo, muito bonita a instituição, o prédio. Eles se posicionaram que era a hora de fazer alguma coisa. E de lá para cá, sem citar bandeira de ninguém, está havendo um movimento de valorização da profissão contábil, né? E esse movimento justamente passa por eventos como esse agora, esse podcast, para tratar disso. Não, a profissão contábil não vai acabar, tá? É a minha posição. Não vai acabar enquanto nós nos posicionarmos sabendo o que a gente está fazendo, para que a gente serve. Quando eu fiz a minha graduação, eu escutei de um professor, eu estava no quarto, quinto período, Contabilidade Geral 1. A gente tremia na base quando via o professor Nilo. Morria de medo dele, mas a gente adorava ele, né? Vocês sabem para que serve o contador? Contador é o braço direito do dono, né? É para isso que a gente estuda aqui, porque a gente domina todo um saber que tem tudo a ver com a nossa vida. É o patrimônio, né? Nós tratamos aqui do patrimônio da empresa, mas o patrimônio ele começa lá no patrimônio pessoal de cada um, no que cada um é. Então, eu nunca esqueci essas palavras, né? Então, assim, a profissão não vai acabar, né? Nós atuamos numa área super importante, porque enquanto nós somos matéria, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos das coisas, das tangíveis, das intangíveis, então a gente cuida do patrimônio, a gente observa o patrimônio, a gente dá nosso parecer sobre o patrimônio, então a gente precisa, sim, se valorizar, cuidar, mostrar para a sociedade do porquê que ela precisa de nós, que não dá para simplesmente comprar um software de contabilidade e colocar na sua empresa e colocar qualquer outro profissional, com todo respeito a todas as outras profissões, para esse outro profissional atuar ou observar ou analisar. Não vai atuar bem, não vai analisar bem, não vai cuidar bem. Por quê? Porque ele não detém o conhecimento necessário para fazer essas observações, para cuidar desse patrimônio. Quem detém esse conhecimento somos nós, contadores, e os técnicos em contabilidade que ainda estão atuando, né, no país. Então, eu acho que tudo isso é falácia, e eu já vi também uma listinha por aí dizendo que nós estamos em alta, mais do que nunca agora, por conta São da as listas bem pandemia. contraditórias, né, Alicia? Alguns dizem que vão Sim. acabar, outros estão dizendo que a profissão está se valorizando, mas eu fico aliviada de você, com toda a sua bagagem, fazer uma análise muito assertiva de que somos necessários, a gente precisa saber como, né? Eu acho que falta muito nós sabermos como nós vamos auxiliar o empresário. Eu acho que Sim. falta muito posicionamento dos contadores, entende? Contador não Uhum. sabe se vender,
e ele não sabe mostrar a importância do que ele faz, e aí ele deixa de ser um investimento e se torna uma despesa. Pois é, e eu acho que talvez a culpa, né, não seja desse contador. Aí vou trazer agora a culpa para a academia, né, para o lugar que eu atuo, né? Nós, professores, precisamos já semear isso na cabeça dos nossos alunos, enquanto estudantes de graduação de ciências contábeis, para que quando eles se formarem, eles saibam se vender, eles saibam se colocar para aquele empresário e mostrar para aquele empresário: olha, se você não tiver uma contabilidade organizada, não precisa necessariamente você ter um departamento de contabilidade dentro da sua empresa. Às vezes é uma pequena empresa, uma microempresa, não há necessidade. Então, você precisa ter assessoria de um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade para te dar essa assessoria, esse apoio. E isso não é despesa, isso é investimento, né? Porque você vai se ver em maus lençóis, esse contador colocando para o empresário com o fisco, né? Com, de um modo geral, seja a parte tributária, a parte previdenciária, você vai se ver mal muitas vezes com a sociedade, né? Na medida, por exemplo, um empregado seu se comporta mal ali no atendimento a um cliente. Isso pode demandar uma demanda na justiça por danos morais, por danos materiais, dependendo do que ocasionar. Então, assim, tudo vai passar pela contabilidade, porque nós é que vamos fazer as análises necessárias, vamos contabilizar aquelas entradas, aquela saída, aquela perda que você possa ter, né? Então, eu acho que tudo passa pela educação, né, Tatiane? Tudo passa. Então, tem que começar já lá dos bancos da graduação, já semearem essa ideia de colocar para o aluno de que ele, quando ele sair lá naquela ponta, né, do primeiro ao oitavo período, né, quando ele sair lá naquela ponta, você já tem que sair já com uma noção do quão grande é essa profissão, né, do quão nobre ela é, do quanto ela é importante, é necessária, entendeu? Então, é isso, tem que ter uma interação academia, né, com o profissional já está atuando, para ele não se sentir perdido. Eu Ele fico sabe. muito confortável, eu me sinto confortável com as suas palavras, porque muito do que você falou, eu concordo, e é a minha percepção também. E às vezes eu fico preocupada de estar tendo uma visão muito errada do cenário, do contexto, ter uma visão muito particular. Então, vendo uma pessoa como você, com uma formação em economia, em contabilidade, com mestrado, com doutorado, que dá aula em diversas instituições e que tem uma opinião muito próxima da minha em relação ao contexto de contabilidade, me traz um conforto de que, não, estou fazendo uma análise aqui, mas não estou assim desconsiderando informações importantes e acabando tendo uma opinião enviesada sobre o tema. Lícia, muito obrigada. A gente já coloca aí na reta final. Foi excelente. Eu acredito que vai contribuir muito para os estudantes de graduação, para os profissionais contábeis, para a valorização do profissional contábil. Eu acho que o profissional ele precisa se valorizar. E você mostrou o tempo todo aqui da relevância do contador, de como nós podemos entregar produtos aplicáveis para a sociedade, soluções para a sociedade. Então, isso é muito... eu te agradeço muito por trazer essa contribuição, que ela é gigante, porque nós precisamos ter mais conversas assim, principalmente com os futuros profissionais. E até quem já está no mercado, eu acho que isso é muito importante. E aí eu queria saber como a gente te acha nas redes sociais. Eu vou colocar a descrição no vídeo no YouTube e no episódio do podcast, mas eu queria que você dissesse para a gente como é que a gente te acha nas redes sociais. Então, eu tenho o LinkedIn, o Instagram e o Twitter. O LinkedIn, pode falar, né? Pode.
Tá, Lícia Queiroz 2019. Tudo junto, Ok. tá? No Instagram, Lícia L. Queiroz. E no Twitter, @LíciaQ. Isso aqui é o que mudo? Que é mudo, que é mudo. Ok. E o Lícia não é com Y, é com I. Não, não, Lícia é com L-I. Isso, tá ótimo. É. Eu vou Meu colocar pai na, facilita. isso, eu vou colocar na descrição do vídeo, na descrição do podcast. Para você que está nos ouvindo, essa é mais uma entrevista da nossa segunda temporada. Vamos trazer outros profissionais de mercado também. Agradecemos aí pela sua audiência, pela sua atenção e até breve.